E olha, agora é aquela hora do quadro Meu INSS aqui no Fenômeno. Muito bem, nesse quadro Meu INSS, quem está conosco hoje aqui é o educador previdenciário Paulo Henrique Pontes, que vai estar conosco agora falando sobre a comprovação da união estável, para tirar as dúvidas de todos vocês. Paulo Henrique, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores do Fique Alerta. Seja bem-vindo sempre, companheiro. Vamos falar um pouquinho, então, para os nossos amigos, nossos telespectadores, sobre a comprovação dessa união estável. O que é que essas pessoas precisam fazer para comprovar essa união estável? O que seria isso, essa união estável? Então, Wilson, é muito comum o INSS receber pedidos de pensão por morte feitos por pessoas que, embora vivessem ali com seu companheiro, sua companheira, não eram casados no civil, tá certo? Então, a lei diz que essas pessoas, mesmo não sendo casadas no papel, como dizem, né, elas têm direito, sim, aos mesmos benefícios que a pessoa que é casada no civil tem. Então, quando a gente fala em união estável, a gente está falando da relação entre duas pessoas, sejam do mesmo sexo ou do sexo oposto, tá? E que precisam justamente comprovar essa união, precisam comprovar que viviam como marido e mulher, como se fossem marido e mulher, tá? Então, união estável significa isso. Então, o INSS recentemente alterou essas regras de comprovação. Antes, para que uma companheira, um companheiro desse entrada numa pensão por morte, por exemplo, era preciso que ela apresentasse no mínimo, tá? No mínimo 3 documentos que comprovassem essa relação. Então aí a gente vê sempre o quê? Comprovante de mesmo endereço, então às vezes a pessoa apresenta um talão de energia no nome do falecido e uma fatura de cartão de crédito no nome da viúva, da companheira, tá? E aí, certidão de nascimento de filhos que tiveram em comum, apólice de seguros, constando a pessoa como beneficiária daquela apólice, plano funerário. Então, é uma gama, sabe, Wilson e queridos telespectadores, é uma gama de documentos que as pessoas podem se utilizar para comprovar essa relação de união estável e terem direito tanto à pensão por morte, tá? Como ao auxílio reclusão, que segue a mesma lógica, segue a mesma regra, Wilson. Agora, Paulo Henrique, as pessoas que tiverem, por exemplo, dificuldade de não ter, por exemplo, no seu nome alguma fatura de cartão, eles estão à união estável, não são casados no papel, mas moravam juntos há muitos anos, e aí o companheiro, a companheira faleceram, enfim, e aí como é que essa pessoa vai buscar, então, essa comprovação para tentar, através do INSS, a sua pensão por morte? Então, ótima pergunta, Wilson. Veja só, então, como eu falei, antes eram exigidas, no mínimo, 3 provas. A partir agora de julho já desse ano, esse número reduz para 2. Então, são no mínimo 2 documentos que precisam ser apresentados. Vamos lá. Aí você me pergunta, se a pessoa não tiver como comprovar, a lei, o regulamento da Previdência Social, de forma mais específica, a própria lei também, ela diz, olha, deverá ser apresentado no mínimo, um documento de início de prova. Então, a prova não pode ser exclusivamente testemunhal, Wilson. Ela precisa estar ali amparada, essa comprovação, em ao menos um documento, para que a pessoa, com esse documento, possa suprir a ausência do outro, lembrando que são 2, com, de repente, o processamento de uma justificação administrativa, que nada mais é do que essa pessoa indicar algumas testemunhas que comprovem, que possam dar suas declarações para dizer que aquelas pessoas realmente moravam juntos. E ainda tem uma outra exigência, meu caro Wilson, que é a seguinte: esse documento, pelo menos um desses documentos, tem que ter sido emitido, produzido, nos últimos 24 meses que antecederam o óbito daquele segurado, daquela segurada. Então vai ter que ter uma conta de energia, por exemplo, emitida nos últimos 2 anos.
Sem esse documento, vai ficar muito complicado da pessoa comprovar essa situação perante o INSS, Wilson. Agora, mas, Paulo, esse documento tem que estar no nome do beneficiário, né, ou do falecido. Como é que fica isso? Bom, então, como o INSS vai buscar, né, informações que liguem uma pessoa à outra, tá? Então, consequentemente, esses documentos vão ter que estar no nome de ambos. Então, por exemplo, eu falei da comprovação do mesmo endereço. Então, o INSS precisa de um documento que comprove que a viúva, por exemplo, residia naquele endereço. Então, vai ter que ter lá o nome dela em algum lugar, Wilson. Entendi. Uma correspondência dela, né, inclusive, que não seja, enfim, de pagamento de água, luz, enfim, mas que seja um comprovante de um cartão dela, de uma compra que ela fez, provando o mesmo endereço onde o falecido residia. É isso? Exatamente isso. A gente não tem uma lista que ela esgote quais são esses documentos que podem ser utilizados como prova. Na verdade, tudo, Wilson, desde que sejam documentos autênticos, né, desde que sejam documentos com valor probatório ali inquestionável, esses documentos vão servir, sim, para que essas pessoas elas comprovem essa situação, tá certo? Muito bem. É muito bom. Olha, o home office é ótimo. Porque a gente está nesse home office, muito bem, mas está perfeito. Peço desculpa aos telespectadores. Que é isso, maravilha. A sua continuação, seus príncipes aí chegando, suas princesas também. Um abraço, Paulo Henrique. Obrigado pela sua participação conosco. Excelentes suas informações aqui para tirar todas as dúvidas dos nossos segurados e quem está num momento como esse da comprovação aí da união estável. Um abraço grande, boa semana e até a próxima. O INSS que agradece, meu amigo Wilson Júnior, e até a próxima. Um grande abraço. Muito bem. Dê um beijão. É no seu filhão ou na sua filhota? É meu filho. Seu filhão. Manda um beijão na sua continuação aí, na sua pérola. Muito bem. Um abraço, Paulinho.